pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos em Programação de Jogos Digitais. Nós estamos falando, certo, sobre strings. Vamos continuar então, nós tínhamos parado na ideia de fatiamento de string, certo? Como é que funcionava o fatiamento de uma string? Era com base na posição do caractere na string, certo? A posição do caractere, vamos lembrar, o índice dele, o primeiro caractere, a primeira posição, começa sempre no índice 0. O segundo caractere é índice 1, o terceiro caractere é índice 2, o terceiro índice 2, o quarto índice 3 e por aí vai, certo? A gente começa a contar, então, a partir do 0. Lembrem disso. E é esta posição, esse índice, que nós utilizamos aqui no fatiamento, certo? Vamos lembrar como que é a sintaxe do fatiamento. Eu passo, primeiramente, o índice do início. O início é a primeira posição que eu quero que seja inclusa no meu fatiamento, no meu resultado. 2 pontos, eu vou passar um fim. O índice que nós passarmos no fim não vai ser incluso, ele vai incluir até um antes. Ah, eu passei o índice 7. O fatiamento, então, vai incluir até o índice 6. O índice 7 não é incluso no resultado do fatiamento. Tá? Se eu deixar o fim vazio, ele vai da posição inicial até o final da string, pegando a última string, inclusive. Beleza? Muito bem. O que nós vimos na primeira aula, pessoal, a ideia de indexação, a ideia de fatiamento, a ideia de f-strings, concatenação de strings, certo? Como declarar uma string e tudo mais. Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida até aqui? O que vocês me dizem? De boas? Seu Rafael, tudo certo? Diga lá, Eduardo. Bom dia, seu Rafael. Tudo certo? Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos em frente. Nós vamos falar agora sobre algumas funções. Ryan, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Nós vamos falar agora sobre algumas funções e alguns métodos para trabalhar com a string. Como assim algumas funções e alguns métodos? Vamos lembrar o que é função mesmo. A gente vai ter uma aula sobre função mais para frente, certo? Nós vamos criar nossas próprias funções. Mas a função, basicamente, ela é um conjunto de código, certo? Que, ou por ser muito repetitivo, por você utilizar muito aquele conjunto de código, certo? Ou por ser muito complexo, nós isolamos ele em uma função. E quando nós precisamos daquele conjunto de código, a gente simplesmente chama o nome da função, tá? Isto, função. E o que é método? Método é uma função que pertence a alguém. Nesse caso, os métodos da string são o quê? São funções que pertencem à string. Lá para o final do ano, se sobrar tempo, certo? A gente vai entender, o método pertence a uma classe. Mas o que é uma classe? O que é um objeto? O que é um atributo, certo? A gente vai ver isso mais para frente, sobrando tempo. Beleza? Muito bem. O primeiro cara que nós vamos ver aqui é uma função, a função len. Como assim len? Len de length, de comprimento em inglês, certo? O que a função len faz? Ela retorna para mim o comprimento da string, ou seja, o número de caracteres naquela string. Vamos ver o exemplo. Eu tenho uma string aqui, o rato, certo? E eu faço um len em texto e ele me diz que o comprimento dessa string é 6. Como assim 6? Rato, 4 caracteres com os 5.
Da onde que ele está tirando um 6 aqui? Alguém consegue ver onde que está esse sexto caractere? Né? Rato, 4 caracteres, com o 5. De onde que surgiu esse 6? O sexto caractere, pessoal, é o espaço em branco. Espaço em branco também é um caractere, também conta, certo? O espaço, símbolo, emoji, todos são caracteres, todos entram aqui na conta, tá? Esta função len, ela não é utilizada somente para strings, tá? O nosso próximo assunto, que é lista, você também pode utilizar a função len. Mesma coisa, né? Daqui 2 assuntos, dicionário. Dicionário você também pode utilizar a função len, tá? Lembre desse cara com carinho, então. O próximo cara para trabalhar com strings é um método. Qual método? Método replace. O que é replace em inglês? Substituir. O que o método replace ele faz? Ele vai substituir parte da string por uma nova string que você passou. Vamos fazer esse exemplo. Como é que a gente escreve um método para uma conversa? Eu tenho uma belíssima frase aqui. Vovó foi à feira. E eu vou criar uma nova frase em cima dela. Que é o quê? Frase, que é a minha variável, que é uma string. Ponto. Tudo isso que aparece aqui nesses cubinhos, pessoal, são diferentes métodos da string. Nós, obviamente, não vamos ver todos, nós não temos tempo para isso, certo? Mas reparem, todos esses caras aqui, até esse Z, todos eles são métodos. Nós queremos o método replace, ponto replace. É um método, assim como uma função, você tem que abrir e fechar parênteses sempre, mesmo que você não passe nada lá dentro. O método replace em si, como é que ele funciona? Você vai passar, primeiramente, a string que você quer substituir. Eu quero substituir feira, em vovó foi a feira, vírgula, o valor que você quer colocar no lugar. Quero colocar praça no lugar. E vamos dar um print nessa nossa nova frase. E repare, vovó foi a praça agora, não mais a feira. Beleza? Função len e método replace. Tranquilo? Legal, funcionou. Mas, e se eu fizer um replace diferente? Diga lá, Vitor. Você está com a mão levantada. Muito bem. Deixa eu só ver quem que está com o som ligado. Aí, perfeito. Só que eu não quero substituir feira por praça. Eu quero substituir... O que nós temos aqui? Quero substituir o por um X. Ele vai pegar todos os Os da nossa string e substituir por X, certo? Sim. Vamos rodar. Opa! Esse O ele substituiu, esse O do O do foi ele substituiu. Por que ele não substituiu aqui o O, certo? De vovó. Por quê, pessoal? O O com acento e o O sem acento são caracteres diferentes para o Python. A mesma coisa se eu for substituir o V por X, por exemplo.
Ele substituiu somente o V minúsculo. Porque eu disse, olha, substitua o V minúsculo por X. V minúsculo e V maiúsculo são caracteres diferentes para o Python. Mesma coisa, um caractere com acento e sem acento. São diferentes. Tá? No terceiro ano, quando vocês forem ver banco de dados, aí vocês vão ver, opa, em banco de dados, se vocês forem usar MySQL, aí pouco importa se é maiúsculo, se é minúsculo, se tem acento, se não tem acento. Certo? Pro Python não, pro Python tem diferença. Ah, mas eu queria substituir o V maiúsculo também por um X maiúsculo. Como que eu faria? Ora, este método replace, ele retorna para a gente uma string. A string tem um método chamado replace. Eu posso encadear aqui vários métodos. Substitua para mim o V maiúsculo por um X maiúsculo. E como é que vai ficar a minha frase? Xoxó foi à feira. Beleza. Faz sentido. Opa. Esse cara que eu quero pôr. Muito bem, então. Não tendo dúvidas, vamos em frente. Próximo método é um método chamado strip. O método strip ele é bem simples, certo? Por padrão, ele vai remover espaços em branco do começo e do final da nossa string. Ele não altera o meio, tá? Ah, professor, qual que é a utilidade disso, remover espaços em branco? Parece inútil à primeira vista, certo? Mas não é. Quando nós formos trabalhar com arquivos, esse cara vai nos salvar bastante. Certo? Se eu passo uma string dentro do strip, ele vai remover essa string do começo e do final. Nesse caso, eu passei um ponto, remover os pontos do começo, remover os pontos do fim. Ele não altera o meio. Temos ainda um método chamado split. Split em inglês, partir, dividir. Certo? O que o split ele faz? Ele vai dividir a nossa string com base em um delimitador em uma lista de strings. Ah, professor, o que é uma lista? É o nosso próximo assunto, certo? Deve ver que uma lista ela é uma coleção de valores. A lista, reparem, ela é delimitada por colchetes. Abre e fecha com colchetes. Cada elemento é separado por vírgula. O split, então, ele vai dividir para nós a string por padrão no espaço em uma lista de strings. Eu posso, obviamente, passar um outro delimitador para ela. Ah, eu quero que você divida essa string na vírgula agora. E está aqui o resultado. Eu tenho uma lista agora com 3 elementos. Certo? Enquanto que antes eu tinha bem mais elementos. Tinha 7 elementos separados no espaço. Se eu posso dividir, eu posso juntar novamente. Método join. Certo? O método join vai concatenar uma lista de strings em uma string só. Com base em um separador. Tenho aqui uma lista de palavras, certo? Uma lista criada com colchetes. 4 elementos. Olá, mundo do Python. E eu quero juntar esses elementos com um espaço. Espaço.join, eu passo a minha lista. E o resultado é uma string só. Olá, mundo do Python. Eu posso, obviamente, passar outro separador. Ah, faça com sublinhado, ponto sublinhado. Olá, sublinhado, ponto sublinhado. Mundo, olá, mundo, sublinhado, ponto sublinhado. E por aí vai. Tá? Por fim, nós temos métodos para trabalhar com letras maiúsculas e minúsculas. Você pensa, pô, isso aí não é inútil, né? Não é, de forma alguma. Principalmente os 2 primeiros métodos, lower e upper. Lower converte toda a string para minúsculo, upper converte toda a string para maiúsculo. Você pode pensar, puta, isso é inútil, né? Não é. Quando nós formos trabalhar com estruturas de decisão, daqui 2 semanas, talvez, certo?
Nós vamos utilizar bastante esses métodos lower e upper. Lembrem deles com carinho, tá? Existem outros para trabalhar com maiúsculas e minúsculas? Existe. Existe, por exemplo, capitalize. Capitalize deixa o primeiro caractere maiúsculo, todo o resto da string minúscula. É o padrão de título ABNT, né? E existe ainda o método title, que é o padrão de título da língua inglesa, onde o primeiro caractere de cada palavra é maiúsculo e o resto é minúsculo. Pessoal, como eu falei para vocês, agora vai entrar então a professora Elisângela para conversar com vocês sobre o questionário, certo? Eu vou chamar ela ali rapidinho, certo? E a gente... Eu acho que eu não volto a falar com vocês, acho que ela vai conversar com vocês o resto da aula, tá? Neste caso, pessoal, a gente vai se ver semana que vem só.